Já estamos gravando a nossa aulinha, certo? Que é um conteúdozinho interessante. Gente, olha, hoje nós vamos falar, né? A gente vai entrar num capítulo que vai falar sobre mudanças que ocorrem na Europa depois de Napoleão Bonaparte. Então nós estudamos a Revolução Francesa. A gente viu que a Revolução Francesa derrubou, né, a monarquia, derrubou o último rei francês. Alguém lembra quem foi o último rei francês derrubado, né, pela Revolução Francesa? Alguém lembra o nome do rei que foi decapitado pelos revolucionários franceses depois de 1789? Ninguém lembra? Se não quiser falar no microfone, pode escrever no chat. Isso não é falar. Eu vi, viu? Quem foi que assoviou e eu gravei. Depois, ó, não vão reclamar. Ninguém lembra, gente. Pelo amor de Deus. Nossa. Vocês são muito esquecidos. Luís XVI, galera. Luís XVI. O último rei da França, né, que ele foi decapitado pelos revolucionários franceses. Depois que a Revolução Francesa, né, meio que perdeu o rumo, né, a galera entrou lá naquele sistema de terror, de guilhotinar todo mundo, né, quando a galera liderada pelo Robespierre, né, fez com que acabou a Revolução perdendo um pouco do seu sentido, a burguesia se viu obrigada a retomar o poder. Então nós tivemos um diretório e depois nós tivemos um consulado. Gente, quem foi o líder mais importante depois que a Revolução Francesa passou pelo diretório? Quem foi o líder da Revolução Francesa? Quem foi o líder da França depois da Revolução Francesa? A gente estudou sobre ele. Ele conquistou a França, conquistou outros territórios fora da França. Isso, Maria Clara, Napoleão Bonaparte. Então a gente tem que lembrar disso, certo? O mundo, né, da Europa, né, o mundo europeu, ele era monárquico, ou seja, nós tínhamos reis liderando. Quando a Revolução Francesa começou, tudo isso mudou, porque um rei foi derrubado, uma república foi colocada, né, no lugar, e as pessoas estavam tomando, né, as decisões em grupo. Não deu certo, e aí eles deram o poder, né, o poder acabou passando para as mãos de um novo cara que foi o Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte primeiro se torna cônsul e depois se torna imperador da França. Galera, a gente viu que o Napoleão Bonaparte ele fez um mundo de mudanças, né? Ele invadiu territórios da Espanha, ele invadiu Portugal, ele brigou com a Inglaterra. Alguém lembra qual foi o nome da jogada política que ele fez contra os ingleses? Ele tinha uma tática contra os ingleses, para que ninguém fizesse comércio com os ingleses. Bloqueio continental. Isso, justamente, o bloqueio continental. Então, se alguém tentasse, né, comercializar com os ingleses, seria invadido pela França de Napoleão. E aí Napoleão estava praticamente conquistando a Europa, né? A Europa era dele. A gente viu, né, que só quem começa a quebrar as pernas de Napoleão é a Rússia. Então, quando ele invade a Rússia, o negócio fica feio para ele, né? O inverno russo, as tropas russas derrotam Napoleão. E Napoleão acaba sendo exilado, retorna, exilado de novo numa ilha e acaba falecendo. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente vai falar da Europa depois de Napoleão, certo? A gente vai falar da Europa depois do Napoleão Bonaparte. Esse é o nosso objetivo de hoje. Galera, depois do Napoleão, né, depois que Napoleão faleceu, foi criado na Europa a Santa Aliança. Qual era o objetivo dessa Santa Aliança?
era reorganizar e deixar o continente europeu como ele era antes do Napoleão. Então, Portugal, que Napoleão tinha tomado, seria reorganizado. A Espanha, né, que Napoleão tinha invadido e tomado uns territórios, também seria reorganizado. E foi dado início também na Europa, isso daqui, ó, restauração. Aí você pensa, restauração? Galera, a palavra restaurar significa que eu tô tentando, né, dar vida a alguma coisa. Ó, eu tenho aqui um óculos e esse óculos tá todo quebrado, tá todo feito. Vou restaurar ele, ou seja, né, eu vou organizá-lo para ele ficar legalzinho de novo, para ele ficar bonito de novo. Então, o que é que os países da Europa estavam passando nesse período? Eles estavam passando por um momento de restauração, ou seja, queria que as monarquias, que os reis voltassem para o poder. É apenas isso. O movimento de restauração é um movimento onde eu tento colocar de novo as monarquias no poder. E aí, galera, você tem que entender uma coisa. O movimento de restauração, ou seja, de colocar os reis no poder de novo, no começo acabou dando certo, né? Durante alguns anos, esse movimento foi legal. Mas ele acabou sendo questionado, né? Colocar os reis de volta teve aí alguns probleminhas. Por quê, professora? Porque a Europa estava vivendo essas duas outras coisas, ó. A Europa estava vivendo o liberalismo e a Europa estava vivendo o nacionalismo. Bom dia, Janaína. Bom dia, Jussara. Bom dia, meninos. Quer dar um oi de conscientização? Cadê? Só temos 18 participantes. Só. 16, né? É, 16, né? Tem nós duas. Deixa eu olhar aqui quem são. Os de sempre, né, Jussara? Uhum. Só com algumas leves modificações. Muito leves. É, alguns novatos, mas é que nem eu disse a eles têm que se acostumar, porque o pouquinho que eles têm, né, parte daqui. Então é melhor sair com um pouquinho daqui do que nada, né? Mas triste é do nono, viu? A gente fez umas visitas, né? Aí, assim, é tão triste, porque a maioria das visitas que a gente faz, os pais dizem que não sabem o que fazer, que o aluno não quer fazer a atividade. Aí eu fico pensando, se os próprios pais, que deveriam ser as pessoas que deveriam conscientizar, que deveriam colocar os filhos para fazer as atividades, não fazem, imagine nós, né? É complicado. Então, assim, a gente vai continuar com as visitas, porque agora a gente está vindo para a escola, manhã e tarde, né? A gente já voltou, o núcleo gestor junto com os outros funcionários, e a gente vai ter mais tempo para fazer as visitas. E aí, gente, lembrando que próximo mês a gente já tem avaliação, né? Esse mês, né, Jussara? Final desse mês, né? Final desse mês. Isso. E as atividades, as aulas, elas contam como nota, porque não tem como o professor dar uma nota para o aluno só pela prova, só pela avaliação. Porque muitas vezes o aluno nem na avaliação tira uma nota boa, né? Mas nem só essa questão, né? Porque esse próximo ano a gente vai ter um ano tão difícil também, né? De recuperar esse ano, de novas matérias. E aí esses alunos, eu fico pensando, esses alunos que não estão nem aí, né? Porque, Jussara, eu quero que tu veja, agora querem vir pegar atividade impressa na escola. Eu digo, não aceito. É porque não querem, mas é porque não querem participar da aula. Isso. Aí fica inventando que a internet está ruim, que isso e aquilo outro. Eu não aceito. Porque eu sei que eles têm internet, eu sei que... E outra coisa, eles
Professora, hoje eu não pude por isso e por isso que eu não participei da aula. Eu digo, por que você não informa o seu professor? É uns alunos que não têm diálogo com o professor, eu não sei por quê, né? Porque eu vejo sempre os professores, vocês sempre muito abertos para responder, para atender quando eles pedem ajuda. É, verdade. Mas da maioria a parte não é igual. Com certeza. Então, assim, só desejar uma boa aula, dizer que vamos ter mais atenção, vamos participar mais, vamos levar a sério. Tem gente que está fazendo atividade do mês de agosto ainda, tem aluno, as atividades todas atrasadas, a gente batendo de porta em porta, ligando, chamando os pais e a gente lutando, né, para que não seja um ano tão perdido, né, como já está. Então, eu vou ficar aqui com vocês até 9 horas, porque 9 horas tem uma reunião sobre essa questão da gente estar voltando para a escola. A gente que eu digo, o gestor e outros funcionários. Mas até 9 horas eu vou ficar aqui participando com vocês. Obrigada, Janaína. Galera, ó, que nem eu tava falando para vocês. Essa palavrinha restauração quer dizer que depois de Napoleão Bonaparte, né, a gente queria colocar de novo os reis nos lugares. Só que essa restauração, ela vai ter problemas. Por quê? Porque a Europa já vivia duas novas ideias, duas novas ideologias. Que ideologias eram essas, professora? O liberalismo e o nacionalismo. Galera, por onde Napoleão Bonaparte passou, ele levou os ideais da Revolução Francesa. Alguém lembra quais eram as 3 palavras que definiam o lema da Revolução Francesa? A Revolução Francesa tinha um lema, e esse lema era 3 palavras. Acho que vocês não lembram todos, mas lembram pelo menos alguma delas, não? Se não quiser falar, pode colocar no chat. Foco não. Lembrem aí. Não tinha nada com F. Tinha uma com F cisco. Liberdade. Já lembrou de uma? Liberdade. Igualdade. Pronto, Clara. E fraternidade. Pronto. Eram essas 3. Liberté, igualité e fraternité. Então, onde Napoleão também era filho da Revolução Francesa. Então, onde ele passou, ele levou as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Olha o Jeremias. Galera, quando ele levou essas ideias, né, quando ele carregou essas ideias por onde ele passou na Europa, deu-se início ao que nós chamamos de liberalismo. O que significa isso? As pessoas não queriam mais ser consideradas, por exemplo, pela origem delas. Se eu nasci rico e nobre, eu tenho direito a tudo. Não, eu quero ter direito pela minha condição de trabalho. Se eu trabalhar e me esforçar, eu vou ter os mesmos direitos que aquele cara que nasceu em berço de ouro. Então, essas ideias, né, que fazem parte do liberalismo, elas ganham a Europa junto com Napoleão Bonaparte. E mesmo depois dele ter sido derrotado, mesmo depois dele ter sido exilado e mesmo depois dele ter sido morto, nada disso mudou. As pessoas já estavam com a cabeça modificada. Elas não queriam mais voltar àquela estrutura de só obedecer às leis que existiam antes. Então, a ideia de liberalismo estava forte e pertencia agora à mentalidade dos europeus, principalmente à burguesia. Então, não esqueça que todas as revoluções que nós estudamos foram revoluções da burguesia. Não esqueça, classe social dos comerciantes. Quem fez a Revolução Francesa, professora? Boa parte foi burguesia. Já vamos chegar no nacionalismo, Jeremias. Quem foi que fez? Quem colocou Napoleão no poder? Também uma classe da burguesia. E o que é o nacionalismo, né? O Jeremias está perguntando ali no chat. Galera, durante a Idade Média,
a Europa ela era dividida, né, em vários feudos, como a gente já estudou. Então não tinha unificação política, ou seja, não tinha uma pessoa mandando em grandes regiões. Cada feudo tinha o seu senhor feudal e cada senhor feudal fazia suas próprias leis. Então não existia a ideia de nacionalidade, não existia a ideia de pertencer a uma nação. Vou dar um exemplo a vocês. Brasil. Nós sabemos que nós vivemos no Brasil, nós sabemos que nós somos brasileiros, tem coisas, né, que a gente faz com que a gente se identifique com o nosso país, né? Como, por exemplo, antigamente, né, mais forte o futebol. Ah, meu Deus, futebol é uma coisa nacional. Carnaval é uma coisa nacional, ou seja, a língua, muito bem, Jeremias, né? O idioma é algo que nos identifica como nacionalidade, né? Como participantes de um país. Então, dentro da Europa, nesse período aqui, século XIX, pós-Napoleão Bonaparte, também vai nascer o desejo e o sentimento de nacionalismo. Então, é a partir desse momento que você vai ter pessoas se identificando com um país, como, por exemplo, na Itália e na Alemanha. A Itália e a Alemanha, até então, elas eram um monte de estadozinhos, um monte de regiões diferentes, né? Elas eram regiões que não se identificavam como uma nação. E esse sentimento de nacionalismo vai nascer aqui nesse período, tá bom? Então você tem que lembrar: restauração, tentativa de colocar os reis de novo no lugar. Liberalismo, as ideias da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade estão agora na Europa. Então ninguém mais quer viver como antigamente. Todo mundo quer ter liberdade de opinião e liberdade de ação. E nacionalismo vai nascer na Europa a ideia de se identificar com um país, né, com o sentimento de nacionalidade. Eu faço parte desse país. Então também isso nasce no século XIX. Pode parecer um pouco complicado, mas esse conteúdo de vocês, né, é um conteúdo que fala muito sobre ideias, né? Ele fala muito sobre as mudanças de pensamento. Então é por isso que é interessante depois, né? Eu vou deixar essa aula disponível para vocês, eu vou colocar ela na página da escola, no YouTube, e depois eu disponibilizo para vocês o link caso vocês queiram rever. Vamos lá, galera! Então, a Europa vai viver, né, entre 1848, 1830 e 1848. A Sara dizendo que é interessante, que bom, né? Ela vai viver um conjunto de revoltas, como você está vendo aí, ó. Por que a Europa estava com tantas revoltas nesse período depois do Napoleão Bonaparte? Galera, ó, a Europa passava por crise econômica. Se tá faltando dinheiro, né, o povo fica revoltado, né? As condições de vida ficam ruins. Se tá faltando dinheiro, a desigualdade social aumenta. E também, né, existia muita oposição à ideia da restauração que eu acabei de falar para vocês, ó. Aquela ideiazinha, né, de restaurar que eu acabei de citar. Então, tudo isso fazia com que a Europa, depois do Napoleão Bonaparte, vivesse em crise. Uma hora tinha revolta num lugar, outra hora tinha revolta em outro lugar. E as ideias que embalavam essa revolta não era só a raiva pela desigualdade social, não era só a raiva pela falta de dinheiro, pela crise econômica, mas também, ó, por aquelas ideologias que eu falei para vocês, né? Sobre o liberalismo e sobre o nacionalismo. Então, em que período, professora? Me situa, me diz em que período essas revoltas ocorreram depois da morte de Napoleão Bonaparte. Elas ocorreram, ó, em 1830, como você pode ver aí no slide, e em 1848. Então, esses 2 anos, eles marcam as principais revoltas na Europa. E, como eu falei, elas vão ocorrer por vários motivos, seja pela crise econômica, seja pela a raiva da desigualdade social, seja pela ideia de que não queria os reis restaurados,
seja pela ideia de que se queria liberdades, liberalismo, e seja pela ideia de nacionalismo, ou seja, a gente precisa construir uma nação para nós. E aí você pode me perguntar em quais países da Europa essas revoltas aconteceram. E aí você tá vendo, ó, aconteceram principalmente na França, nós também tivemos revoltas na Polônia, na Bélgica, na Itália, na Alemanha e na Grécia. Então esses foram os países, né? Ainda nem eram países, ainda estavam se organizando, começando a ser países nesse período das revoltas. Professora, pode cair na prova perguntando sobre esses países? Pode cair sim, então você tem que lembrar, certo? Pode ser um desses aí, pode ser cobrado para vocês. França, Polônia, Bélgica, Itália, Alemanha e Grécia. Galera, como eu disse a vocês, a primeira grande revolução ocorreu em 1830. E, obviamente, né, como era o centro das revoluções, ocorreu na França. Galera, desde o século XVIII, desde 1789, a França é um país que lidera imensas revoluções. Eu tenho vontade de conhecer a França só por causa disso, né? Porque eles são, pronto. Quem foi Luís XVIII, né? Jeremias já tá me cobrando ali no chat. Galera, em 1830, a França vai passar por mais um processo revolucionário, né? Passou pela Revolução Francesa, passou por Napoleão Bonaparte. E em 1830, Luís XVIII, esse carinha que você tá vendo aí na foto, era quem comandava a França. Lembra que eu falei? O Congresso de Viena queria colocar a monarquia de volta no poder. Então eles fizeram isso e colocaram um novo rei. O rei que havia falecido, né, Luís XVI, que a galera tinha guilhotinado ele, né? E agora um novo rei é colocado na França, Luís XVIII. E aí, galera, o Luís XVIII vai tocar o terror dentro da França. Ele vai fazer aquilo que nós chamamos, como você pode ver aí no slide, de terror branco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir e vai massacrar, vai matar todos aqueles, né, que eram simpáticos ao Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte já morreu, mas ainda existia gente que defendia as ideias dele. Então, quem defendia as ideias de Napoleão era perseguido e morto. Também a galera que defendia o liberalismo, né? A galera que defendia a livre expressão, o livre comércio, a liberdade de ser o que quiser, também era perseguido e morto pelo Luís XVIII. Então, galera, ele vai fazer o que nós chamamos de absolutismo disfarçado. Por que disfarçado? Ele vai criar, como você está vendo aí, um monte de câmaras, né? Câmaras dos pares, câmaras dos deputados. Isso é para dizer que ele estava dividindo o poder, mas na realidade ele é quem mandava em tudo. E ele vai impor um voto censitário na França. Gente, o que é voto censitário? Voto censitário é o voto que você tem que ter dinheiro para votar. Então você está vendo aí que de 33 milhões de habitantes, 33 milhões, apenas 94 mil votavam na França. Então menos de 100 mil pessoas votavam na França, porque você tinha que ter uma renda anual, né? Você tinha que ganhar por ano um valor muito alto. Então, homens pobres não votavam, mulheres não votavam, só quem podia votar é quem fazia parte das altas camadas da sociedade francesa. Então, a França não estava legal com o Luís XVIII. E como você está vendo aí no slide, né? Ela também tinha muito gasto, ela estava com muitas dívidas, porque desde a Revolução Francesa ela vinha adquirindo, né, contas por guerras. Gente, para você participar de uma guerra, você gasta muito dinheiro. Você tem que pagar os exércitos, você tem que... É verdade, Jeremias, você tem que pagar, né, para as pessoas sobreviverem lá, né? Você tem que pagar alimentos, você tem que comprar armas. Então, guerra custa caro. Então, a França estava quebrada, né? Ela tinha muita dívida de guerra.
E justamente é nesse cenário de 1830 que uma revolução vai explodir, mais uma, dentro da França. Galera, Luís XVIII morre, né? E aí vai assumir um cara no lugar dele, o Carlos X, que é esse aí que você tá vendo ele na fotinha, meio feinho, né? Ele vai assumir por um chamado partido ultra-realista. E ele vai ser, né, mais escancarado do que o Luís XVIII. Ele vai dizer, olha, quem manda sou eu e quem estiver achando ruim que se vire, né? Eu estou aqui para mandar dentro da França. Galera, essa situação, né, de imposição do Carlos X, mais uma crise econômica que ficou ainda pior, né? Tinha dívida de guerra, a França passou por colheitas ruins, teve que pagar mais dinheiro, né, para o Congresso de Viena, né, que culpou a França e Napoleão pelas coisas que ocorreram, e tudo isso, todo esse cenário, fez com que a França, em 1830, entrasse em crise. O que vai acontecer? O Carlos X vai lá, tenta conter a crise, fechando a Câmara dos Deputados. E a galera revoltada, né, principalmente os burgueses, dá início às chamadas Jornadas Gloriosas. A galera pensa, ai, como é que é? Você está pensando que vai nos calar, né? A gente não vai aceitar isso não. Então a burguesia toma o poder, a burguesia depõe Carlos X, ou seja, tira Carlos X do poder. Então a vitória burguesa, né, a vitória dos burgueses contra o absolutismo na França ocorre mais uma vez. Isso daqui, gente, ó, vai respingar em outros países. Outros países vão se espelhar e pensar, cara, olha, os franceses fizeram mais uma revolução, né? Mais uma vez, eles não aceitaram um rei absolutista. Então, a gente pode seguir o exemplo deles também e fazer a nossa própria revolução. Então, a França sempre foi um exemplo de revolução para os outros países da Europa. Alguma pergunta, bonitos? Pode perguntar, tô vendo no chat. Não, mulher. A Clara fez uma observação muito interessante aí no chat, né? De que a burguesia tem muito poder. Realmente tem, né? A burguesia, ela tem muito poder econômico, né? Ela tem muito dinheiro. Mas a burguesia, ela também tem muito poder de convencimento. Como assim, professora? Convencer, né? A burguesia... Não, Jeremias, deixa o tio Bolso de fora, né? O que a burguesia fazia? A burguesia convencia os mais pobres a lutarem junto com eles. Então, eu, burguês comerciante, né? Não estou satisfeito com o que o governo está mandando. Então, eu vou lá e chamo os mais pobres. Vamos, galera, vamos lutar. Essa situação tá terrível. A gente precisa fazer a diferença. E aí a galera pobre, né, vai lá e ajuda os burgueses. Quando a guerra termina, esses mais pobres vão ter a vida deles melhorada pela burguesia ou não? Ou a burguesia só usa eles? É verdade, Jeremias. Não, nem mesmo, Sara, tem nem perigo. Ou seja, a burguesia usa o povo para suas guerras, né? Ela usa o povo para suas revoluções. Mas quando a revolução termina, a burguesia vai lá e diz, tá bom, volte para o lugar de vocês, né? Vão lá para o arroz com feijão com vocês e não venham. Fiquem lá só, quando eu precisar, eu chamo de novo. Então é esse o poder que a burguesia tem, né? Ela tanto tem poder econômico, como ela tem poder de convencimento. Gente, infelizmente não somos burgueses, né? Alguém vai falar? Bora lá. Galera, 1848, né? A gente viu uma revolução em 1830. Quando nós chegamos no ano de 1848, aquela revolução que começou lá vai ter ainda repercussões.
Então a gente vai ter o que nós chamamos de Primavera dos Povos. O que significa isso, professora? Significa que vários países da Europa vão passar por revoltas parecidas com que os franceses tinham vivido em 1830, ou seja, revoltas liberais. Então você vai ter os burgueses de outras regiões fazendo revoltas, né, tirando seus reis, tirando suas monarquias, como os franceses fizeram em 1830. E aí, galera, eu acho interessante vocês pensarem o nome primavera. A gente sabe que primavera é uma estação do ano, né? Mas é uma estação do ano caracterizada pelo quê? O que tem na primavera, né? O que lembra a primavera? Nem tanto calor. Acho que o calor fica mais pro verão, né? Mas tem uma coisa que simboliza a primavera. O que simboliza a primavera, gente? O outono são as folhas secas, né? O inverno em nos lugares, né? Quase isso, Jeremias. O inverno, né? Isso, Jeremias, as flores, né? O inverno é aquele frio, né? Aquele gélido, mas a primavera são flores, né? E como o Jeremias bem citou aí no chat, né? Flores é nascer, é o desabrochar. Então eles usam o termo primavera dos povos porque os povos estão desabrochando. Ou seja, né, eles estão nascendo, né, eles estão se abrindo para novas ideias, para as ideias liberais e para as ideias nacionalistas. Por isso o termo Primavera dos Povos. Então é a ideia de que você está desabrochando, você está nascendo. Parece romântico, né, da maneira como eu estou falando, né, mas em tudo isso existia muita guerra, né, muita luta, muito sangue derramado, muitas vidas perdidas. Mas tudo isso era compensado pela beleza que eles viam nesse movimento. Então, galera, nesse período aqui, a arte da Europa, ela era denominada de romantismo. Vocês, se não estudaram o romantismo ainda, né, vão estudar o romantismo nas aulas de literatura de português, né? Então, o romantismo, essa é a ideia do se doar por uma causa, né? Eu vou morrer em nome das minhas ideias, eu vou lutar em nome das minhas ideias. Eu estou florescendo, isso, justamente, Jeremias, é o romântico, né? Seja o romântico das paixões, mas seja o romântico da luta, né? Então o cara estava lutando em nome de algo maior. Então esse período é denominado, né, artisticamente como romantismo. Então vamos lá para a França, né? Depois que o Carlos X foi, povo bem romântico mesmo, Sara. Realmente nessa época o pessoal era assim, né, bem inspirado. Diferente de hoje, né? Hoje o romantismo não tá muito na moda, não. É boa, Sara. Gostei. A Sara tem ótimos comentários. Galera, ó, depois que o Carlos X caiu, né, foi colocado no trono o Luís Felipe de Orleans, como você tá vendo aí, né? Então, esse carinha na imagem é o Luís Felipe de Orleans. Então, nós vamos dar início à chamada Monarquia de Julho, ou seja, a França será liderada, né, por um rei da burguesia, por um rei burguês. E, obviamente, né, que esse governo vai ser favorável à alta burguesia. É verdade, Jeremias, hoje em dia só os droguinhas. Galera, nós vamos ter uma oposição dos outros setores sociais. Por quê? Justamente aquilo que eu disse para vocês, né? A burguesia usa o povo e quando termina, isola. Então, muitos grupos sociais não ficaram satisfeitos com o rumo que essa revolução de 1830, 1848 tomou. Então, a gente teve aí, né, alguns problemas e
o poder legislativo se fortaleceu, ou seja, aqueles que faziam as leis, os juízes, e nós tivemos o nascimento na França de uma monarquia parlamentar. Quer dizer que o problema acabou, professora? Não, o problema ainda não acabou. A França permanecia com um voto censitário, que era aquele voto por dinheiro, né? Só vota quem tem dinheiro. Mas teve algumas mudanças, né? Teve fim da censura. Mais uma vez a Igreja Católica foi abolida, né? Foi tirada como oficial da França. Nós tivemos também a chamada política dos banquetes. Então existia dentro da França, né, várias reuniões em tavernas. O que é uma taverna? Taverna é um bar, né? Na Europa, os bares são chamados de tavernas. Aqui, né, a gente tem os botecos, né? A gente chama o bar daqui de boteco. Então, o bar de lá era a taverna. O cara que vai pro boteco aqui no Brasil, ele vai pro boteco só falar de cachaça, né? De mulher. Ele só vai conversar besteira, né? Ele vai só brincar e se divertir. As tavernas na Europa, nesse período, verdade, Clara, só vão morrer, né? A galera, nesse período, elas vão para as tavernas, não é só beber, né? Não é só consumir bebida alcoólica. Elas vão falar de política. Então, durante esse período, né, a política dos banquetes, a galera ia para a taverna, né? Elas bebiam, obviamente as pessoas bebiam, mas elas falavam de política, elas criticavam as lideranças da França, elas diziam o que é que elas queriam, né, que a França mudasse. Olha, gente, eu acho que nós deveríamos fazer isso, nós deveríamos fazer aquilo. Então, existia um clima de discussão política dentro dos bares. Mas é bom a gente saber um pouquinho de política, Sara. A consciência sobre política, né, é que faz com que a gente tome decisões mais conscientes, né, tome decisões melhores. É melhor ir pro boteco falar de política do que só beber cachaça, né, que nem o povo daqui faz. Mas, infelizmente, né, nós ainda não temos essa mudança de mentalidade. Então, essa política dos banquetes dentro da França, ela foi perseguida, né? Você tá vendo esse cara aqui, ó, o Guizot, que era ministro, né, desse governo aí, e ele vai proibir essas reuniões. Por que ele proíbe? É verdade, seria melhor também não ir, né? O que ele vai dizer? Ó, chega de política dos banquetes. Esse negócio de estarem se unindo para falar de política, isso vai, né, acabar gerando problemas. Então, ele proíbe essa política dos banquetes. Quando ele proíbe, né, essa política dos banquetes, a galera vai para a rua. Então, a galera diz, olha, estão tentando nos calar. E a gente não pode aceitar que esse governo burguês, ultra, né, conservador, ultra burguês, que está deixando nós, povo, de fora, tome todas as decisões. Então, eles vão para a rua e formam barricadas. Isso, a briga começou. A Guarda Nacional, né, que era o exército, adere a essa briga. E aí nós vamos ter a demissão do Guizot, que foi esse carinha que você está vendo aí, né, que proibiu a política dos banquetes. E o Luís Felipe, que era o rei da burguesia, fugiu da França. Então, a França proclamou a sua Segunda República. Por que Segunda República, professora? Porque a primeira foi durante o governo dos jacobinos na Revolução Francesa. Mas Jeremias, ele tem motivo para ser medroso. Lembra o que foi que eles fizeram, né, com o Luís XVI? Eles arrancaram a cabeça do Luís XVI, né? Eles guilhotinaram o Luís XVI. Então a galera pensa, né? A galera pensa no passado, né? Pô, se no passado eles guilhotinaram um rei, imagina o que é que eles não podem fazer com um simples rei burguês, né? Que nem era o Luís Felipe. Então o Luís Felipe achou melhor foi pegar o beco mesmo para salvar o pescoço dele. Galera, a Segunda República Francesa vai durar de 1848 até o ano de 1852. Então não esqueça, a Primeira República Francesa
ocorreu durante a Revolução Francesa, no governo dos jacobinos. E agora, no século XIX, a segunda revolução, né, a segunda República Francesa vai acontecer entre 1848 e 1852. O que essa república, o que essa segunda república vai fazer? Ela vai criar, né, um governo formado inicialmente por republicanos e liberais e por alguns socialistas. É verdade, Jeremias. A França, né, desde o século XVII, ela é um espaço de mudança constante, né? É rei, depois é república, depois é imperador, depois é rei de novo, aí agora mais uma vez uma república. Então os franceses, eles são politicamente, né, bem quentes. Politicamente eles mudam muito de opinião. Então, galera, quem é o socialista? O socialismo é um pensamento político que nasce na Europa durante o século XIX, né? Depois, aí em meio ao processo de revolução industrial. Então, os socialistas defendiam, né, que a sociedade deveria ser igualitária, né? Os trabalhadores, os operários, deveriam tomar o poder e conduzir o mundo para um mundo mais igualitário, onde não tivesse classe social, né? Onde não houvessem desigualdades. Pelo menos essa era a ideia deles. Eu não sei se a minha internet caiu ou foi só o meu chat que fugiu. Opa, travou, não foi? Voltou agora, tá ok? Pronto. Eu tava olhando aqui o chat, né? Aí de uma hora para outra o chat, buf, sumiu. Realmente, travou bem travado. Mas agora tá ok? Me digam aí no chat se tá ok. Estão me ouvindo? Pronto, show, valeu. O bicho deu uma travada do nada. Isso é as internet querendo dar o prego. Galera, a República, né, a nova República Francesa, mais uma, né, ela vai acabar com a pena de morte e o sufrágio agora é universal. O que significa isso, professora? Todos podem votar, não precisa ter dinheiro para poder votar. Mas aí vou incluir alguém na pergunta. Sufrágio universal o quê? Masculino. Quem é que está de fora do voto? Isso, Jeremias, só os homens podem votar. Professora, ainda não foi dado direito de voto às mulheres? Não, as mulheres ainda não votam. Desde a Revolução Francesa, né, que nós temos mulheres que brigam, né, pelo direito de voto, pelo direito de propriedade, pela liberdade. Mas elas ainda não conquistaram isso, né? Essa segunda República Francesa, ela só dá voto para os homens. Galera, em fevereiro de 1848, né, nós vamos ter a criação das oficinas nacionais dentro da França. Você vai ter o aumento de impostos não para o povo, mas sim para a burguesia, que não gostou muito, né, dessa situação. Verdade, Clara. Clara colocou, né, uma boquinha fechada para as mulheres e realmente tentava se calar, né, as mulheres, mas elas estavam ali sempre em luta, né? Tanto que um dia deu certo, né? Lutou tanto que deu certo. Galera, os republicanos vencem as eleições e os socialistas são afastados do poder. Quando é que termina essa briga todinha na França? Essa briga todinha na França vai terminar no ano de 1852, quando a briga entre poder vai acabar trazendo um novo cara para liderar a França, que é o Luiz Bonaparte. Galera, esse carinha aqui com esse bigode enorme que você tá vendo é o Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte, né, nessa briga política aí, ele foi eleito presidente, né, em dezembro de 1851. Só que como a galera, né, já estava vendo que tinha muita briga política, decidiram fazer do mesmo jeito que fizeram com Napoleão Bonaparte, dar mais poderes
para ele. Então, em 1852, da mesma forma que Napoleão Bonaparte, Luís foi, né, transformado em imperador. Então, quando ele se torna imperador em 1852, ele recebe o título de Napoleão III. E aqui, né, não, ele não é muito bonito, não. Então, aqui a gente encerra, né, essa briga dos franceses, né, mais uma revolução francesa. Então, como vocês mesmos citaram aí no chat, né, os franceses estão sempre em rebuliço. Não vai dar tempo a gente ver o resto hoje. Então, na semana que vem, eu termino esse conteúdo. A gente termina agora, né, só com a parte que fala sobre, né, a França nesse período de 1830 e 1848. Quando eu tiver postado, né, no YouTube, eu mando o link para quem quiser, beleza?